Quem foi o capitão sírio que procurou o profeta Eliseu, um grande homem de Deus, para se curar de lepra? Pois é, esse capitão ele foi desafiado a despir-se do seu orgulho e da sua vaidade para ver o agir de Deus acontecer na vida dele. Tudo isso nós vamos ver no vídeo de hoje. Mas antes, eu te encorajo a inscrever-se nesse canal se você não é inscrito, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, porque a Palavra em Foco é um instrumento de transformação de vidas por meio da Palavra de Deus. Então vamos começar, porque essa história é incrível e vai nos inspirar muito aí como cristãos para termos uma vida sadia diante do Senhor, uma vida de retidão e uma vida em que nós anulamos o nosso eu para viver para a glória de Deus. Então já pega a sua Bíblia, nós vamos compartilhar a palavra do Senhor que se encontra em 2 Reis, capítulo 5, dos versos 1 ao 14. A palavra de Deus diz o seguinte: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou o seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que tu o cures da lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus? Para matar e para vivificar? Para que este envie a mim um homem, para que eu o cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vejo que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou, e se foi dizendo: Eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificada? E voltou-se e se foi com grande indignação. Então chegaram-se eles os seus servos e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: Lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Deus querido Pai, que palavra gloriosa! Obrigada, Jesus, pela porção da Tua palavra ministrada aos nossos corações. Obrigada, Senhor, porque nós vemos aqui lições preciosas para seguirmos firmes a nossa caminhada cristã. Pai, em nome de Jesus, é por isso que nós estamos nos apresentando diante do Senhor. Nos inspira, Senhor,
a entendermos a Tua palavra. Nos inspira, Senhor, a entendermos as lições preciosas que o Senhor quer transmitir para nós. E que no nosso coração haja terra fértil, Pai, para recebermos a porção dessa palavra. E que assim ela germine e frutifique para a glória do Teu reino, Senhor. Nós louvamos e oramos agradecidos em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, quantas lições preciosas a gente não consegue tirar nesse texto bíblico. A palavra de Deus nos inspira a olharmos para essas histórias bíblicas e vivermos uma vida de retidão diante do Senhor. E não, eu não estou aqui para romantizar a vida cristã. Eu não estou aqui para dizer que tudo vai ser flores e que nós vamos passar dias perfeitos e felizes e alegres nesse mundo. Porque o nosso galardão não está nesse mundo, meu irmão e minha irmã. O nosso galardão está no reino de Deus. E é por isso que essa palavra precisa frutificar em nós, para que nós possamos alcançar um tesouro no céu. O primeiro verso da palavra de Deus em 2 Reis capítulo 5, nós conhecemos quem é Naamã, né? Naamã, um capitão, muito bem quisto pelo seu senhor, né? O rei da Síria. Uma pessoa que você vê que tinha uma autoridade, que era uma pessoa de autoridade, que era uma pessoa grande, né, diante ali do seu ciclo social, da sua vida ali na sociedade. E nós vemos também algo muito precioso, que é o que determina a história toda, né? Ele tinha um porém. Que porém é esse, né? O que Naamã tinha? Qual era o porém de Naamã? E esse porém, meu irmão e minha irmã, é que ele era leproso. Ele era um homem bem-sucedido, bem quisto pelo seu senhor, tinha autoridade, nós podemos perceber pela narrativa bíblica, mas ele era leproso, ele tinha um porém. E o que era a lepra, né? Lepra era uma doença que tinha como simbologia o pecado. Então, quem tinha lepra era automaticamente taxado de pecador, que tinha cometido algum pecado gravíssimo, né? Então era uma doença que naquela época não tinha cura, nós não tínhamos na medicina, né, um respaldo ali para quem tinha lepra, então era uma doença que destruía mesmo, era uma doença para a morte, né? Então Naamã era cometido de lepra. E aí nós vemos que no verso 2 a palavra fala que os sírios saíram de Israel levando uma menina cativa. E a nossa primeira lição de hoje, ela está exatamente nessa menina, na história dessa menina. Veja, eles levaram uma menina cativa e essa menina ficou na casa de Naamã, aos cuidados, né? Cuidando ali, servindo a mulher de Naamã. E veja como que Deus trabalha. Aquela menina saiu cativa da terra de Israel, foi para a casa de Naamã, e lá na casa de Naamã, ela falou para sua senhora que se Naamã fosse falar com o profeta que estava em Samaria, o profeta Eliseu, um homem de Deus, ele ficaria curado da sua lepra. Eu fico me perguntando sobre essa menina e me instigando a entender os propósitos acerca dessa moça. Ela não saiu da terra de Israel, meu irmão e minha irmã, porque ela quis. A Bíblia diz que eles levaram presa, eles levaram cativa essa menina. E que ela foi parar na casa de Naamã. Você entende isso? Não é por acaso, meu irmão. Não foi um acidente, não foi uma incidência, não foi algo que aconteceu no acaso. Deus preparou todas as coisas. Essa menina serviu a Deus dessa forma. Ela foi levada cativa, não foi por vontade própria. Mas quando ela chegou na casa do capitão, quando ela estava lá servindo a mulher de Naamã, ela disse que se o seu senhor fosse ver o profeta que estava em Samaria, ele ficaria curado da lepra. Você entende isso? Você entende a grandeza desse texto bíblico? Aquela menina foi um instrumento do Senhor para levar Naamã até Eliseu. Aquela menina decidiu abençoar a vida do seu senhor. Mesmo sabendo que ela foi tirada da sua terra, que ela foi tirada da sua parentela, mas ela decidiu ser bênção. Ela poderia ter ficado calada e não falar sobre o profeta? Claro que poderia, gente. Mas não era o plano de Deus na vida dela. Ela foi um vaso de bênçãos para Naamã e ela fez aquilo que foi da vontade do Senhor.
Ela falou para Naamã, do profeta em Samaria. Você já parou para pensar, meu irmão? Você já parou para pensar, minha irmã, que às vezes as dificuldades que você passa, quando Deus te tira de um lugar que você acha que está confortável, que você acha que está bom, e te planta em outro lugar, pode ser porque Ele está querendo usar você? Você já parou para pensar que a dificuldade que você vive pode ser para que você mais na frente veja a glória de Deus na vida das pessoas que estão ao seu redor? Será que você já parou para pensar que o seu testemunho de vida pode salvar outras vidas? É forte, né? Eu sei. A gente às vezes vive os nossos dias na correria e a gente para pensar pouquíssimas vezes ou a gente nem para pensar o quanto que Deus quer usar a gente como instrumento de bênção na vida das pessoas. Nós estamos tão acostumados a querer buscar benefícios para a gente, para nossa casa, para nós, pessoalmente falando, que nós esquecemos que nós fomos chamados para servir, para sermos vasos de bênção na mão de Deus e para abençoar vidas. Eu te pergunto, por que você está calada? Por que você não declara as bênçãos de Deus sobre a sua vida para outras pessoas? Por que você não declara tudo que Deus tem feito para você? Por que você não leva o amor de Deus para outras pessoas? Por que você tem dificuldade de falar do amor de Deus? Não, eu não estou alheia. A realidade é essa, meu irmão e minha irmã. Nós temos dificuldade de anunciar o amor de Deus. E nós arranjamos desculpas para não cumprir a vontade do Senhor. Mas nós, com o nosso coração orgulhoso e envaidecido, dizemos que somos vasos de bênção para o Senhor. Nós dizemos que nós somos instrumentos do Senhor nessa terra. Mas quando nós temos a oportunidade de falar, quando nós temos a oportunidade de testemunhar como vasos de bênção nas mãos de Deus, a gente negligencia. Porque o meu desejo, as minhas necessidades, elas são mais importantes. E às vezes, meu irmão e minha irmã, isso acontece de uma forma indireta. Teria sido muito mais cômodo para aquela menina ficar em Israel. E ela foi levada não pela sua vontade, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ela foi levada presa. E ainda assim, ela decidiu ser vaso de bênção na mão de Deus. Ela abençoou o seu Senhor. Percebe isso? Percebe a grandeza dessa palavra? Você, meu irmão, pode ser tirado de onde você está e ser plantado aonde Deus quer que você dê frutos. Às vezes você precisou sair de algum lugar. De repente você chegou no lugar que você está hoje sem ser a tua vontade. Sem ser o que você planejou para você. Mas Deus te trouxe para esse lugar, porque Ele quer usar você. Deus coloca você aonde Ele quer te usar. Então não feche a sua mente. Então não se feche para a vontade do Senhor. Não se feche para a possibilidade de ser um vaso de bênçãos na mão do Senhor. No verso 4 nós vemos Naamã indo até o rei da Síria para informar tudo que aquela menina tinha dito para sua mulher. Sabe o que é isso, meu irmão? Submissão. A palavra é submissão. E eu não estou dizendo que você precisa ser submisso ao homem. Mas quem é o teu Senhor? Naamã foi até o rei da Síria porque ele era o Senhor dele. Quem que é o seu Senhor? Será que Deus é o teu Senhor? Se for, será que você está levando as coisas que você quer fazer, as coisas que você deseja diante de Deus para Ele determinar a resposta para você, para Ele dizer se de fato é isso que Ele tem preparado para você? E nisto, nós vemos a segunda lição preciosa. Será que você tem apresentado diante do Senhor os seus planos? Será que você tem esperado uma resposta de Deus para você?
Ou será que você tem primeiro feito, executado, e quando tudo está dando errado, você procura a Deus para que Deus corrija? Você entende que Naamã colocou o seu Senhor como prioridade? Você entende que Naamã levou para o seu Senhor a primeira informação sobre aquela menina? Naamã, ao ouvir que tinha um profeta em Samaria que podia curar ele da sua lepra, ele podia ter saído dali e imediatamente ido para Samaria. Mas ele foi até o seu Senhor. Ele foi levar ao seu Senhor essa informação que poderia mudar a sua vida. E lá, o seu Senhor preparou uma carta para que ele entregasse para o rei de Israel. Você entende a profundidade disso? Nós devemos apresentar ao Senhor os nossos planos, os nossos sonhos. E nós devemos ouvir a voz do Senhor para que esses sonhos e esses planos sejam bem-sucedidos. O nosso Deus, o nosso Senhor, o Senhor das nossas vidas, Ele precisa ser prioridade para a gente. Que lição preciosa. Eu fico maravilhada. Como uma palavra que foi escrita há milhares e milhares de anos atrás ainda consegue ser tão atual. Dos versos 5 ao 8, você vai ver ali que Naamã pegou algumas riquezas, alguns bens, e foi até Israel. Chegando até o rei de Israel, Naamã entregou a carta e falou aquilo que o rei da Síria lhe disse para falar. E o rei de Israel entendeu tudo errado. Ele não entendeu como sendo algo de Deus. Ele entendeu que era uma afronta contra o seu reinado. Ele entendeu que era algo pessoal, que o rei da Síria estava afrontando ele. Ele diz: será que eu sou Deus? Para que tu me envie um homem para eu curar de lepra? Em outras palavras, foi isso que ele disse. Como que eu vou fazer isso? Então lá a palavra diz, dos versos 5 ao 8, que o rei de Israel rasgou as suas vestes. E Eliseu, o profeta de Deus, ouvindo que ele tinha rasgado as suas vestes, ele disse: por que tu rasgaste as tuas vestes? Manda ele até mim, que nós vamos mostrar que há profeta em Israel. Então Naamã se apresenta ali na frente da casa de Eliseu, e Eliseu não sai para receber Naamã. Então não acontece como Naamã esperou, mas Eliseu manda o seu mensageiro e diz: vai-te, lava-te por 7 vezes no Rio Jordão, e a tua carne ficará curada, e tu ficarás purificado. E aí a gente vê a carnalidade de Naamã, né? Nós vemos o quanto que o seu orgulho, a sua vaidade aflorou ali naquele momento. Ele achou uma afronta o profeta Eliseu não ir até ele. Ele imaginou todo o cenário perfeito da sua cura. Ele imaginou que o profeta sairia, que ali diante dele, em pé, invocaria o seu Deus e que tocaria ali no lugar da sua ferida e que ele seria curado. E quando Naamã viu que a forma como Eliseu recebeu não era como ele estava esperando, ele ficou muito indignado. Será que nós não somos um pouco de Naamã também no dia a dia? Será que às vezes, quando as coisas não acontecem da forma como nós queremos, a gente não se indigna também? A gente também não usa da nossa carnalidade. A nossa carnalidade não aflora e a gente não esquece que nós somos crentes, cristãos e servos do Senhor? Percebe isso, meu irmão? Percebe que a história de Naamã, ela é muito atual. Quantos Naamãs não existem nos dias de hoje? Quando as coisas não acontecem como querem, como queremos, a gente acaba se indignando e deixando de ver aquilo para o qual nós fomos chamados. Deixamos muitas vezes de ver a glória de Deus porque nós estamos indignados erroneamente. E a palavra diz que Naamã saiu dali, indignado. Essa é uma lição preciosa. Nem sempre Deus falará conosco como nós desejamos. Às vezes Ele só vai falar do jeito dele, da maneira dele. E nós precisamos ser sábios para entender que a nossa vontade ela não prevalece diante da vontade do Senhor. Você entende isso? A Bíblia diz que Naamã saiu dali, indignado.
Ali no verso 12, Naamã questionou que os rios de Damasco eles eram muito melhores do que as águas de Israel. O rio Jordão era um rio turvo, um rio lamacento. Não era um rio de águas límpidas que chamava a atenção de quem passava e quem as pessoas desejavam entrar. Naamã se sentiu afrontado, porque lá em Damasco tinham rios muito melhores, né? A Bíblia fala aqui no verso 12: não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, ainda melhores? Porventura, se eu entrar nas águas de Abana e Farpá, não ficaria curado também? Olha aí, né? Nós vemos Naamã querendo fazer o que ele quer e não o que Deus ordenou que ele fizesse por meio do profeta Eliseu. Nós vemos ali Naamã questionando a ordem clara do Senhor. Mas que os seus servos, no verso 13, os seus servos chamaram e disseram: meu Senhor, meu Pai, se o profeta tivesse te mandado fazer algo grande, não é certo que tu farias? Ele só mandou você mergulhar. É só para entrar. E a Bíblia mostra no verso 14 que Naamã reconheceu que o que os seus servos falaram é verdade. E ali o orgulho dele se quebrou. E ele entrou nas águas do Rio Jordão. E ali naquelas águas, ele mergulhou 7 vezes. E a Bíblia fala que aquele homem saiu de dentro das águas com a pele transformada. Como que a pele de um menino. Imagina a sedosidade da pele de um menino, né? Naamã precisou despir-se do seu orgulho e da sua vaidade para ver a glória de Deus. E nesse vídeo, meu irmão, eu quero te encorajar a se despir da sua vaidade, do seu orgulho, de tudo que tem afastado você de ver a glória de Deus na sua vida. Não é fácil. Não, não é. Servir a Deus não é fácil. Nunca vai ser. Mas quando você se despir da sua glória pessoal, do seu orgulho e da sua vaidade, você vai ver a glória de Deus se manifestar em você. Eu escuto um amém daqui, não é? Eu posso ouvir um amém aqui. Que nós possamos ser o Naamã transformado. Não aquele que se indigna por qualquer coisa, não aquele que questiona a ordem de Deus, não aquele que quer ir para outra direção. Deus manda ir para o Jordão, ele quer ir para Abana e Farpá, não. Mas que nós possamos ser um Naamã transformado. Que nós possamos ser como Naamã, quando se entregou à vontade do Pai e recebeu a graça do Senhor na sua vida. Meu irmão, minha irmã, eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Pai querido, muito obrigada, Jesus, por essa palavra. Obrigada, meu Deus, porque a Tua graça tem nos alcançado, Senhor, e porque nós temos entendido mais uma porção da mensagem que o Senhor tem preparado para os nossos corações. Pai, eu te peço, ó Deus, honra-nos, ó Deus, nesse tempo, para que sejamos ilimitados, ó Deus, não para nós mesmos, mas para o reino do Senhor. Para que por meio das nossas vidas, ó Pai, nós possamos alcançar outras vidas. E para que por meio do nosso testemunho, ó Deus, vidas sejam tocadas, transformadas, restauradas. Pai, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor nos ensine, ó Deus, a contar os nossos dias na Tua presença, Deus. Senhor, nós temos vivido dias difíceis, ó Pai, nós temos buscado, ó Deus, mas a nossa fraqueza ainda tem sido maior, Deus, do que a nossa fé. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor olhe, ó Deus, por cada um de nós. Restaura, meu Pai, a nossa fé, restaura, Jesus, nosso entendimento diante da Tua palavra, Senhor. Nos usa, meu Deus, como vasos de bênção nas Tuas mãos, Senhor. Nos usa, ó Deus, como pedras preciosas nas Tuas mãos, ó Deus. Nos faz, ó Deus, chegar aonde, ó Deus, não temos conseguido chegar ainda. Pai, não há merecimento nenhum em nenhum de nós, ó Deus, nem a mim e nem em quem está ouvindo esse vídeo, ó Deus, em quem está assistindo esse vídeo. Não há merecimento em nós, Senhor. Mas a Tua graça nos basta, Deus.
A tua graça é suficiente, ó Deus, para nós vivermos aqui nesse mundo, para nós lutarmos, ó Deus, para estarmos contigo no paraíso. A tua graça, Senhor, é suficiente, ó Deus, para restaurar as nossas vidas e para nos colocar num lugar onde nós não imaginamos que nós podemos chegar. Se há alguém enfermo, Senhor, cuida, cura, transforma. Restaure em nome de Jesus. Olha, Pai, por cada familiar nosso, ó Deus. Cuida, Senhor, para que nós venhamos, ó Deus, viver de forma reta diante de Ti. Cuida, Senhor, para que o nosso orgulho não nos ensoberbeça, Senhor, mas que nós possamos contar a nossa vida, contar o nosso testemunho, para que nós possamos anunciar o Evangelho verdadeiro de Jesus. Nos ensine, ó Deus, a sermos fiéis a Ti, Senhor. Nos ensine, meu Deus, a entender a Tua voz, a ouvir o Teu chamado e a cumprir o Teu chamado, Senhor. Não desiste de nós, meu Deus. Cuida de cada um, Senhor, e que nós possamos ser bênção aonde a planta dos nossos pés pisarem. Eu oro agradecida, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero encerrar esse vídeo te encorajando, meu irmão e minha irmã, a buscar ainda mais a presença do Senhor. Te encorajando, meu irmão e minha irmã, a testemunhar desse Deus que tem te dado tantos benefícios. Irmã, eu não sei o que dizer, eu não sei o que falar. Jesus te ama, meu irmão. Esse amor precisa ser transmitido. Esse amor precisa ser anunciado. Você tem o alimento na sua mesa. Independente de qual seja esse alimento, você tem o alimento na sua mesa. Você tem vestes. Você tem um lar. E se você está vendo esse vídeo, você tem internet. Você está conectado nas redes, meu irmão e minha irmã. Eu te desafio a não rolar só o teu feed, a não passar a mão só na tela do seu celular dia após dia, noite após noite. Fale do amor de Deus. Use todas as ferramentas que você tem para anunciar que Deus é o Senhor, que só há vida em Jesus, que só há transformação de vida em Cristo Jesus. Esse é o maior desafio dos nossos tempos. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. É o nosso chamado, meu irmão. Independente se você louva, se você prega, se você ensina crianças, se você ensina adultos, se você ensina jovens, independente do que seja o teu chamado. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Esse é o nosso desafio. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.